Oi, pessoal, Daniel Tenan aqui. E eu tô com a minha amiga Aline Castro, que é graduanda em Ciência da Religião. Eu falei certo? Isso, falou. Então. Aí eu chamei ela para falar um pouquinho sobre mitologia grega, né? A gente vai começar do começo, até porque eu acho que a mitologia grega é muito importante para, tipo, a construção da narrativa, que eu falo muito nesse meu pequeno canal, né? Então, Aline, que você quer invocar as musas pra gente? Então, né, no caso, eu estou me especializando em mitologia grega, né, no âmbito da pós-graduação, e a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, todas as vezes, todos os nossos empreendimentos acerca dos deuses, né, quando a gente vai falar dos deuses, a gente tem que invocar as musas, né, é uma obrigação nossa, né, até porque a gente quer que o nosso empreendimento dê certo, e como fazer, né, ele dar certo. A gente tem que chamar o nome, as musas, né, as filhas de Zeus e Mnemosine, e assim como o Hesíodo faz, né? A primeira coisa que o Hesíodo faz quando ele vai criar, né, a sua teogonia, ou seja, a origem de tudo, a origem dos deuses, a origem de absolutamente tudo da realidade, a primeira coisa que ele faz é, de fato, invocar as musas, né? Então, eu vou ler aqui brevemente a bela invocação às musas, né, que Hesíodo faz. Aqui no livro Teogonia, tá, pessoal? Depois, se o Daniel aí quiser, a gente pode passar a bibliografia para vocês. A tradução é do professor Jaá Torrano, que é um grande helenista, né, aqui do Brasil. E o Hesíodo fala da seguinte maneira: pelas musas heliconíades, comecemos a cantar. Heliconíades, aqui ele está querendo dizer as musas do Monte Helicon, né? As musas viviam, elas moravam no Monte Helicon, né? Elas têm grande e divino o Monte Helicon. Em volta da fonte violácea com pés suaves, dançam e do altar do bem, forte filho de Crono. Banharam a terra pele do permesso, ou na fonte do cavalo, ou no olmo divino. E rompendo com os pés, fizeram coros belos, ardentes, no ápice do Helicon. Isso é muito bonito, né, gente? Porque o Hesíodo, o que acontece? Qual que era a noção, né, dos gregos acerca da poesia, né, acerca da expressão poética, acerca da palavra poética? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que essas poesias aqui, elas foram transcritas tempos depois delas terem sido criadas, né? Primeiro, elas eram cantadas oralmente, né? E o papel da memória, né, no desenvolvimento, na criação e no desenvolvimento e na lembrança, né, na própria recordação, rememoração dessas poesias que seriam transmitidas oralmente, né, em eventos, em festivais, em reuniões, era fundamental, né? Como a gente não tinha escrita, a gente não tinha o procedimento de fato do registro escrito, a gente tem que considerar sempre o papel das musas. E muito interessante também, eu acho que a gente até comentou um pouco sobre isso no vídeo sobre Tolkien, né? O papel de Mnemosine, o papel da mãe das musas, né? Que foi uma titânide. Ela também se uniu a Deus, né? A Zeus, né? Para dar origem às musas. E ela é a personificação daquilo que a gente entende como memória, né? E o que é mais legal disso tudo? Quando você une a memória à arte, né, as musas, que são as personificações da arte, a gente tem o quê? A expressão, né, da realidade das coisas. Na verdade, o que os gregos acreditavam é que quando os poetas cantavam, né, eles estavam sendo inspirados pelas musas, né, a cantarem a realidade, a desvelarem, e aqui no sentido de tirar o véu mesmo, de revelar a realidade. Né? O professor Jaá Torrano, nesse livro, né, ele tem um ensaio muito bonito que vem antes da tradução dele da teogonia, e ele vai usar a palavra ontofania, que é justamente no sentido de onto, né? Onto vem de ontologia do grego, né? Que é o ser, né? É o estudo do ser, né? E fania de revelação. Então, na verdade, quando os poetas
cantavam, criavam, né, compunham e expressavam essa composição, eles estavam revelando a realidade para as pessoas, eles estavam cantando a própria realidade, eles estavam fazendo um exercício de ontofania. Então, assim, quando a gente está falando de musas, a gente está falando de poesia, a gente está falando de Hesíodo, na crença dos gregos, nós hoje aqui estaríamos também fazendo ontofania, nós estaríamos revelando, né, a realidade, nós estaríamos desvelando tudo aquilo que é, que foi e que sempre será. Então, isso é muito bonito, e esse é o principal papel das musas, né? É por isso que a gente tem que sempre lembrar das musas, a gente tem que invocar, né, as musas, e tem uma passagem muito bonita, né? Vou concluindo essa primeira parte em que a gente fala de musas, quando Hesíodo era um pastor, né, isso de acordo com o que ele narra aqui na Teogonia, né, e ele recebe uma visita das musas, e as musas dizem o seguinte para ele: pastores agrestes, vis infames e ventre só, sabemos muitas mentiras dizer símeis aos fatos, e sabemos, se queremos, dar a ouvir revelações. Ou seja, o que as musas estão querendo dizer é o seguinte: olha, nós vamos dar grandes revelações para vocês, nós vamos oferecer de fato a realidade para que vocês cantem, para que vocês expressem por meio da poesia e da música, mas nós também podemos mentir, nós sabemos mentir e podemos mentir, né? Então as musas, elas sempre são figuras um pouco ambivalentes nesse sentido, né? Elas podem revelar sim a realidade, mas elas também podem dizer muitas coisas símeis aos fatos, né? Então, assim, é muito interessante, né, gente, essa convocação das musas, né, que acontece em Hesíodo, nos dois trabalhos de Hesíodo, né, tanto a Teogonia quanto Trabalhos e Dias, e também Homero, né, que são os grandes poetas, os dois grandes aedos aí. Claro que não são só eles, né? A gente tem na composição, né? na épica grega, na lírica também, diversos outros poetas, outros autores, mas a gente pode colocar Hesíodo e Homero como os dois grandes sistematizadores, né? Inclusive o próprio Heródoto, né? O pai da história, acho que quem é historiador está bem familiarizado com Heródoto, né? Ele vai dizer, né, que foram de fato Hesíodo e Homero que ofereceram aos gregos a sistematização, né, dos seus deuses. O que o Hesíodo quer dizer não é que Homero e Hesíodo criaram os deuses. Isso não é verdade, até porque os deuses eles já existiam, as divindades já existiam, eles já eram considerados, já eram cultuados, né, na tradição grega antiga, isso desde muito tempo. Mas Hesíodo e Homero, eles, com esse trabalho poético, com esse trabalho artístico, né, que é a poesia cantada, uma outra coisa que a gente tem que lembrar, isso aqui era apresentado com música, isso nunca era declamado como nós declamamos um poema atualmente, isso aqui era declamado com música, né? Com música por trás, né, acompanhando, o que eles estão fazendo é sistematizando toda a realidade. Então, né, o Daniel me convidou hoje aqui para a gente falar sobre a origem de tudo, né, a teogonia, a ordenação, a organização do cosmos, né? Então, essa organização do cosmos, ela se dá sistematicamente a partir de Hesíodo, e Homero, ele aparece organizando as funções e as dimensões dos deuses, né? Então, quando a gente chega em Homero, a gente chega ali na Ilíada, a gente chega na Odisseia, e a gente chega nos hinos homéricos, e aqui mais um parênteses, a gente tem sempre que lembrar de Homero como uma figura bastante complexa, né? A gente não sabe, na verdade, quem foi Homero, se Homero existiu, se era uma escola, se era uma pessoa. A gente sabe, por exemplo, que os hinos homéricos não foram compostos por Homero, mas existem diversas questões ali nos hinos que vão se relacionar com a forma homérica, com a épica homérica, né? Então, a gente tem que ter em mente, né, que Homero e Hesíodo foram, de fato, os dois grandes sistematizadores de tudo aquilo que os gregos entendiam como realidade e como a sua relação com o divino, né? Então, isso é muito interessante, e a evocação às musas não é à toa, né? De fato as musas conduzidas por Apolo, né, o deus Apolo, aquele que vai oferecer aos gregos todo esse desvelamento da realidade. Né? E tudo isso é muito bonito, assim, é lindo. Vocês podem, né, peguem o poema, leiam, imaginem-se num teatro na Grécia, naquela época, imaginem-se numa reunião, né, naquela paisagem maravilhosa grega,
isso aqui sendo declamado, com o som da lira por trás, né? É muito bonito, é de uma beleza, né, eterna, assim, eu diria, né? Imortal. Então, Aline, a primeira pergunta, né, que eu queria que você explicasse para a gente é sobre o tal surgimento do mundo, né, que o Ovídio, por exemplo, ele fala que primeiro tinha o caos e tinha tudo dentro do caos, né, mole, frio, quente, mole, mole, duro, quente, frio, várias características ambíguas dentro desse caos, e depois ele fala do demiurgo, que ele que teria separado, né, esses elementos, e esse é só uma das versões que temos, né, desse mito, e eu gostaria que você explicasse para a gente como é que é. Claro. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, assim, o Ovídio, ele escreveu, ele nasceu, né, em 43 a.C. E o Metamorfoses, eu não tenho certeza quando foi mais ou menos, mas ele devia ter uns 30, 40 anos, teria até que pegar essa data, né, de quando ele lançou, de fato. Se eu não me engano, o Metamorfoses, ele nem foi publicado pelo Ovídio, se eu não me engano, ele nem tinha completado o poema ainda, ele queria revisar o poema e foi publicado posteriormente, né? Mas, de qualquer forma, a gente sabe que o Ovídio escreveu Metamorfose, ele demorou muito tempo para escrever o Metamorfose, né? Foi um trabalho de décadas, assim, né? E o que acontece? Quando a gente está no âmbito do Metamorfoses, a gente já tem toda uma carga filosófica, uma noção filosófica de organização de cosmos, de criação mesmo, que já é diferente do momento em que Hesíodo, por exemplo, né, ele compõe a sua teogonia. O Ovídio, ele vai ver o caos como uma mistura de elementos, uma mistura desordenada de matéria, e vai ter um demiurgo, uma criatura racional, tá? Que vai ordenar o cosmos. Essa é uma visão muito estoica. Essa é uma visão, eu não tenho certeza, porque eu não estudei muito Ovídio, qual foi a relação de Ovídio com as filosofias helênicas, né? Que seria ali o estoicismo, o epicurismo, etc. Mas isso é muito estoico. Essa visão de um demiurgo que organiza a matéria, primeiro vem de Platão, né? E logo depois o estoicismo vai imaginar também, né, uma matéria desordenada e uma racionalidade primordial, que no caso Platão chama de demiurgo e o Ovídio também vai chamar de demiurgo, que vai organizar essa matéria e vai dar origem a todas as coisas. Então, para que haja a realidade, para que haja o mundo, a gente tem, de um lado, caos, de um lado, esse caos, essa confusão de matéria, e do outro, uma racionalidade primordial que vai organizar tudo isso. Isso a gente vai encontrar, por exemplo, no Timeu de Platão. Né? No Timeu, ele vai falar exatamente isso. Ele vai falar que havia um demiurgo e ele vai dar detalhes, né, de como esse demiurgo vai organizar o todo. Isso já é diferente da noção de caos em Hesíodo. Por quê? Porque olha só o que, na verdade, Hesíodo fala em relação à criação de tudo, né? Eu vou ler aqui, eu estou na página 109 dessa edição da Teogonia, tá? Mostrando de novo, né, a tradução do professor Jato Rano. Ele vai dizer, sim, bem, primeiro nasceu caos, depois também terra de amplo seio. Ele não dá nenhuma característica para caos. Por quê? Caos em grego, naquela época, era considerado uma abertura primordial. É como se fosse uma abertura de possibilidades. Né? Ele vai não existe essa diferenciação, por exemplo, não há matérias desorganizadas que se misturam ali. O caos é simplesmente uma abertura primordial. Os gregos usavam a palavra caos para falar, sabe, por exemplo, quando uma ave abre o bico e fica aquele fundo, assim, aquela coisa aberta e oca? Aquilo para os gregos era caos, porque caos é uma abertura para o todo. É algo que não tem não tem nada ali, não tem uma
uma matéria presente ali. É simplesmente caos, mas também não tem o sentido de confusão, não tem o sentido de desordem, não tem o sentido de bagunça, não. Caos é simplesmente uma abertura para a possibilidade. E aí, olha que interessante. Primeiro vem caos, e caos dá origem a Gaia. Caos, essa abertura primordial, dá origem à Terra, dá origem à Gaia. Né? A Gaia que é, claro, né, aí que, né, me referindo a Hesíodo, que é aquela sede irresvalável de todos, ou seja, é a sede de todas as coisas. Né? Então, assim, fazendo essa diferenciação, né, o caos de Hesíodo, embora eles partam de questões muito parecidas, é diferente do caos de Ovídio. Né? O caos de Ovídio ele vai ter outras filosofias ali que vão influenciar a forma como Ovídio enxerga o caos. Agora, todas essas pessoas enxergavam no caos uma condição de possibilidade para que tudo exista. Né? E lembrando que caos aqui não é um sentido de bagunça, de zona, né? É uma coisa que é caótica, não é nesse sentido que a gente usa no português. O caos aqui é uma abertura de possibilidades. Né? Então, isso tem que ficar bem claro, né? Bem interessante. E aí, né, já dando início, né, aqui na passagem do poema, que Hesíodo vai chamar de deuses primordiais, vem Caos, vem Gaia, né? E o próximo, terceiro ente que vai surgir é o Tártaro, né? Que é aquele poço sem fim, aquele abismo infinito, né? Ele chama de Tártaro nevoento, né? E um quarto ente que é muito interessante, né? Que vou até achar aqui, deixa eu ver onde. Ah, aqui achei. É Tártaro nevoento no fundo do chão de amplas vias e Eros. Gente, isso é muito importante, porque assim, o que acontece? Eros é uma figura muito curiosa. Quando a gente fala aqui de Eros, a gente está querendo dizer do Cupido. A gente tende a chamar Eros de Cupido. Mas o Eros aqui, ele também é a origem etimológica da palavra erótico, né? O que acontece? Eros aqui é um ente fundamental para que a primeira reprodução sexuada aconteça. E essa reprodução, o que acontece? Gaia, Terra, vai originar Uranus, que é o céu estrelado. Ela vai originar por ela mesma. Não é uma reprodução sexuada. Né? Ela vai originar a parte dela mesma, ela vai originar Uranus. E Uranus irá cobri-la, quer dizer, o céu a cobre, e a partir de Eros, que é essa potência fundamental da atração entre dois seres, vai surgir tudo. O resto, praticamente tudo, com exceção daquilo que à noite, né? A noite vem de caos diretamente, também é uma reprodução assexuada, então você tem caos, noite, nix, né? Noite tenebrosa, enfim, tem uns adjetivos aqui que o Hesíodo vai dar para a noite, né? E Gaia e Uranus juntos vão dar origem ao resto das coisas. Né? Então, isso é muito interessante. Né? A forma como Eros, né? Aqui nesse caso, aí existem várias outras versões, por exemplo, que Eros é filho de Afrodite, existe aquela versão muito filosófica, né, do banquete de Platão, em que Eros seria filho da falta com a abundância, existem outras versões da origem de Eros. Agora, na versão de Hesíodo, que narra a origem de todas as coisas, Eros é uma potência primordial que gera a primeira reprodução sexuada entre Gaia e Uranus, né, e a partir daí tudo surge, quer dizer, a partir da Terra, do céu e do amor. Eu vou adicionar também que o Vernon, naquele livrinho dele, ele separa os Eros, né? Ele diz que esse Eros, né, da Gaia e do Urano, seria o Eros primordial, e o Eros que vem de Afrodite, que é o Cupidinho. Ele faz uma separação, que aí seria... Exatamente. Então, o que você acabou de ver foi a parte 1 da minha conversa com a Aline sobre mitologia grega. A conversa ficou bem longa, né? Deu mais ou menos 80 minutos e eu pretendo aproveitar, né, esse tempo que a gente tem restante para fazer outras partes. Era mais para avisar isso. Então, se gostaram, se inscrevam, deixem seu like e comentem.